Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje, vamos falar da potenciação de números na forma decimal, também conhecido como números decimais. Então, de início, vamos observar o seguinte, usando a definição de potência, veja as potências com números na forma decimal. Então, de início, vale só lembrar o seguinte, temos uma aula aqui no canal, na playlist do 6º ano, certo? De potenciação. Então lá, tratamos da potenciação com números naturais. Então qualquer dúvida, dá uma olhada antes lá, aí vem para cá para a gente continuar aqui. Por quê? Aqui vamos fazer já de uma forma um pouco resumida, certo? Então, vamos ver os seguintes exemplos que temos aqui, Listamos aqui, 4 exemplos aqui que temos que vamos fazer junto com vocês. Então, observe o seguinte, eu tenho o primeiro exemplo aqui, 3,4 elevado à segunda potência, ou elevado ao quadrado. Então, observe que esse 3,4 aqui é o que vamos chamar de base. E esse 2 aqui é o que vamos chamar de expoente. O expoente aqui me diz quantas vezes eu vou multiplicar a base. Observe que a base aqui é um número na forma decimal, que é o 3,4. Se o expoente aqui é 2, então 3,4 aqui elevado à segunda potência, ou elevado ao quadrado, vai ser quem? Vai ser 3,4 vezes 3,4. Efetuando essa multiplicação aqui, 3,4 vezes 3,4, chegaremos exatamente em 11,56. E devemos também ficar atentos ao seguinte, observe que estamos multiplicando aqui, dois números na forma decimal. Ou seja, aqui eu tenho uma casa decimal e aqui eu tenho uma casa decimal. Observe que o resultado vai ter duas casas decimais aqui, 1 mais 1 aqui, 2. Então, 11,56. Prosseguindo aqui, temos o nosso segundo exemplo aqui, 5,2 elevado à segunda potência, ou elevado ao quadrado. Então, 5,2 elevado ao quadrado vai ser quem? Vai ser 5,2 vezes 5,2. Então, efetuando essa multiplicação aqui, 5,2 vezes 5,2, chegaremos exatamente em 27,04. Então, observe que o primeiro fator aqui da minha multiplicação tem uma casa decimal e o segundo fator aqui também tem uma casa decimal. Logo, o resultado aqui vai ter exatamente duas casas decimais aqui, certo? Terceiro exemplo que temos, 0,7 elevado à terceira potência, ou elevado ao cubo. Então, observe que 0,7 elevado à terceira potência vai ser quem? Vai ser 0,7 vezes 0,7 vezes 0,7. Observe que aqui estamos multiplicando 3 vezes aqui. Tudo relacionado a quem? Tudo relacionado ao expoente. Então, observe o expoente 3, vamos multiplicar aqui 1, 2, 3 vezes. Professor, mas como é que eu vou fazer essa multiplicação aqui? Observe o seguinte, você vai multiplicar primeiro esses dois aqui. 0,7 vezes 0,7 vai dar exatamente 0,49. 0,49 vezes 0,7 vai dar exatamente 0,343. Então aqui, observe que o primeiro número aqui que eu estou multiplicando tem uma casa decimal, o segundo aqui também tem uma casa decimal e o terceiro também tem uma casa decimal. Logo, o resultado vai ter quantas casas decimais? 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3 aqui, certo? Prosseguindo aqui, temos o nosso quarto exemplo aqui. 0,2 elevado à quinta potência. Então, observe que o expoente aqui é 5. Então, vamos multiplicar aqui, 5 vezes aqui. Observe, 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Efetuando toda essa multiplicação aqui, chegaremos em quem? Em 0,00032, certo? Observe que aqui eu tenho uma casa decimal, aqui eu tenho uma, aqui eu tenho uma, aqui também uma e aqui também uma. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Professor, esse exemplo aqui é muito grande. Não tem como fazer de uma forma mais simples, não, para não estar multiplicando essa ruma de multiplicação envolvendo tanto número decimal aqui. Observe que esse exemplo aqui que temos, podemos fazer ele da seguinte forma também. O expoente aqui é quem? É 5. Então eu sei que tem 5 casas decimais aqui. Observe que 2 vezes 2 é 4.
4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. E 16 vezes 2 é 32. Então, observe que aqui eu tenho 32 em algum momento aqui. Só que, observe o seguinte. Eu tenho, ó, expoente 5. Então, tem 5 casas decimais. Então, eu vou ter, ó, 0,000, ó, 32, certo? Então, aqui vamos ter 5 casas decimais aqui, certo? Então, prosseguindo aqui, temos o seguinte, ó. As propriedades de potências de expoente 1 e expoente 0 também são válidas para os números na forma decimal. Então, observe que temos aqui, ó, 4 exemplos aqui, ó, 2 com expoente 1 e 2 aqui, ó, com expoente 0. Então, observe que no primeiro exemplo que temos, ó, 2,1 elevado a expoente 1, certo? Ou elevado à primeira potência, vai ser o seguinte aqui, ó. 2,1 elevado à primeira potência aqui vai ser igual a quem? Igual a base. Quem é a base? É o 2,1. Então, 2,1 elevado à primeira potência aqui é igual a quem? É igual a 2,1, certo? Aqui, ó, o segundo exemplo. 3,4 elevado aqui à primeira potência vai ser exatamente quem? Vai ser exatamente 3,4. Terceiro exemplo que temos, 1,27 elevado a expoente 0. Aqui, expoente é 0, resultado é quem? Resultado é 1. E aqui, ó, 2,32 elevado a expoente 0, resultado também é 1. Então, expoente 0 aqui, resultado 1. E assim finalizamos nossa aula.